nessa noite de quinta-feira, nós estaremos, como sempre, comumente estamos fazendo, comumente no sentido de que é uma coisa periódica e rotineira, né? Mas nós trazemos sempre uma pessoa que é incomum. É isso que eu quero dizer, é incomum, porque é uma pessoa que tem um testemunho relevante, que está fazendo alguma coisa para a sociedade e que a gente reconhece isso e traz para conversar. E, na verdade, todos nós temos essa capacidade de fazer alguma coisa, mas nem todos se descobriram, ainda descobriram a sua semente e estão produzindo. Mas a gente faz isso, a gente produz esse conteúdo para que você possa também, de repente, se espelhar com algum dos nossos convidados e dizer: olha, eu também posso fazer isso, olha, eu também sou capaz. E para esse ano de 2025, então você mudar a sua história, mudar a sua vida. Então seja muito bem-vindo na nossa audiência. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E eu trago para conversar com a gente Luana Maidani. Luana, é isso? É Luane Maidana. Luane Maidana. Isso. Olha, parece um nome internacional. Mas vamos lá, muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não importa que horário você esteja ouvindo, que seja um dia excelente para você. Isso aí. A Luane, ela é de Portão. Tu mora lá em Portão recentemente ou porque tu trabalha em outra cidade, né? Trabalho em São Sebastião do Caí, no restaurante familiar, mas nasci, cresci e vivo em Portão. E ela é da nossa igreja, nós também temos uma igreja em Portão, liderada pelo pastor Cássio, e nós queremos também chamar essa audiência, você que é de Portão, venha sempre nos visitar aqui no podcast. E a Luane está aqui, né, porque ela teve muitos desafios agora no ano de 2024. Na verdade, a gente passa a vida toda em desafio, né? Mas as transições, as mudanças, geralmente elas nos trazem uma nova visão sobre a nossa própria vida, né? Então a gente vai falar um pouquinho. Quantos anos, Luane, você já está atuando dentro do MBCV? A gente, né, a minha família, ela encontrou o MBCV, muito do que a gente estava conversando antes, assim, de algo um pouco por acaso, mas muito direcionado por Deus. Também a minha família passava por um processo de luta, né, uma luta familiar, e aí o meu pai orou pedindo uma igreja em Portão pra gente ir, e ele lembrou de quando a gente morava perto, né, do campo MBCV ali, e ele sempre passava e escutava os louvores, e aí no momento de oração ele lembrou da igreja, e aí a gente foi lá e tá desde faz 17 anos. 17 anos. É 17 muito anos no tempo. MBCV. E a Luane, ela é nutricionista recém-formada, né? E trabalha no restaurante familiar do pai, né? Da família dela ali. E eu acho que esse tempo de jovem que você está vivendo hoje é sempre desafiador, porque parece que o futuro ele tem uma nuvem, né? Ele é nublado, tu não consegue vislumbrar muito isso. Mas vamos lá, né? Você estudou em qual faculdade? Qual escola? Na Unicinos. Na Unicinos, lá em São Leopoldo. Isso. E foram 7 anos de faculdade, foi bastante tempo, assim, né? Levei um pouco mais de tempo do que é o currículo normal, né? Geralmente as pessoas se formam em 4 ou 5 anos. Mas comecei muito aos poucos também. Quando passei no vestibular, foi meio pela fé. Meio pela fé não, foi pela fé, porque a gente não tinha condições também de pagar uma faculdade particular, né? E aí foi bem quando eu passei no vestibular, logo após surgiu a oportunidade do meu pai comprar o restaurante. Então foi quando ele conseguiu pagar a faculdade, eu trabalhei para ele também, né? Então nada foi de graça. Foi uma troca. Mas foram 7 anos, faz 7 anos também que a gente assumiu o restaurante lá, né, em São Sebastião do Caí. E foi muito desafiador, assim, né? E a questão de fazer faculdade, pagar a faculdade, né, do nosso bolso, assim. E a questão do futuro, que nem eu comentei antes também,
que recém-formada, né, estou engatinhando para entrar na área, né, já tenho alguns pacientes, já faço atendimento Tu particular. fazes, o que que tu fazes exatamente nessa área? Atendo em nutrição clínica, né, tenho um consultório que eu atendo, né, uma sala alugada, assim, uma clínica em Portão. E sou conveniada pela Dr. Clean também, então, né, atendo pelo plano de saúde, mas atendo quando tem paciente com hora marcada, então é bem... E como é que a pessoa faz se ela quer um tratamento, consulta, uma consulta? só entrar em contato no WhatsApp comigo. Não, tu não tem Instagram? Tem Vamos Instagram lá pelo também. Instagram, acho que é melhor. Qual que é o teu Instagram? Luane Maidana. Luane com Maidana. E, né? Com I no final. Com I. É. Luane, a gente vai botar no copy, tá, gente? Luane Maidani, porque não é fácil, né? Lembrar Faz um disso. trava-língua. Quase um trava-língua. Isso aí. E na igreja? O que que tu começou lá na igreja e até que tu começou o trabalho, a servir, quanto tempo foi entre a tua entrada e o início da tua disposição de voluntariedade? Entrei no MBCV, então, com 6 anos, né? 6, 7 anos. Foi pro Ministério Infantil ainda. Ministério Infantil. Ministério Infantil, já entrei na dança, né? Que a gente tinha, né? Sempre teve um trabalho de dança lá em Portão muito forte, assim. Então, sempre teve balé, Ministério Infantil, dança no Ministério Infantil. E aí, eu entrei na igreja, não existia JUAD lá em Portão ainda. Foi em 2009 que o JUAD foi pra lá. Então, quando eu tinha 9 anos, eu entrei pro JUAD. Quase não fui Júnior 1, né? Então, entrei pro JUAD. E aí, sempre envolvida na dança, né? Desde sempre, assim. Então, dançava muito em casa, fazia coreografia com as minhas primas na garagem, apresentava na igreja. Eles tinham coragem, assim, de deixar, né? Então, sempre muito envolvida nesse sentido, assim. E aí, quando entrei nos adolescentes, projeto dança, né? E aí, a gente tinha lá, só podia, depois dos 17, entrar no Ministério de Dança da igreja, né? Então, a partir dos 17 anos, entrei no Ministério de Dança. Fui professora de dança na escola, no Ministério Infantil. Tudo aquilo que eu passei, né, na minha infância, eu também pude ser, assim. E aí, fiz o curso de líder JUAD. E aí, foi bem especial, assim, porque eu fiz o curso de líder JUAD. No curso de líder JUAD, eu entendi que era para mim ajudar os meus líderes nos jovens. Então, foi bem especial, assim, porque até no curso, assim, eles falaram, é um curso de liderança, né? Te prepara para ser líder do JUAD, mas pode aplicar em qualquer outro ministério, né? E aí, tive uma conversa com um pastor, que foi meu líder nos adolescentes, também disse, eu quero muito ir pro JUAD, né? Quero muito. Então, o JUAD sempre foi muito forte também para mim, porque eu vi muitas coisas dentro desse ministério. E eu disse, eu quero muito dele. Ele disse, tá, mas tem certeza que é o que Deus quer pra ti? E aí, diante, né, do que ele me fez pensar, né? Então, fui, assim, pra ajudar mais nos jovens, sem cargo, né? Sem nada. Só me coloquei à disposição da minha liderança e disse, tô aqui pro que vocês precisarem. E aí, aconteceu mais algumas transições nesse meio do caminho, porque assumi o Ministério de Dança da Igreja em 2021. Eu assumi, com, né, uma liderança superior a mim, então era a artes e eu era apenas da dança, né? Então, tudo que era envolvido a artes, no geral, ainda tinha alguém superior a mim. E aí, nesse tempo, aconteceu, né, algumas coisas e eu assumi tudo. E aí, foi bem difícil, assim, pra mim, né? Porque eu era muito jovem, né? E aí lidava com pessoas de várias idades, então pessoas mais velhas que eu, pessoas mais novas que eu. Então foi bem desafiador, assim, mas... Nesse tempo tu já estava casada daí? Não. Eu acho que isso tu ainda sobrou tempo para tu namorar. E foi tudo num tempo muito certo, assim, sabe? Porque quando eu assumi a dança, eu precisava que aquele momento fosse sozinha, né? Como Luane, como, né, me descobri sozinha, descobri o que Deus tinha pra mim, pra depois encontrar alguém, né? Foi um
o processo, assim, no tempo dele. Sim, quanto tempo tu tá casado agora? 2 anos agora. 2 anos. É bem recente Bem também. recente. Mas passa muito rápido também, né? Parece que foi ontem. Mas para te ver, eu tô te ouvindo aqui e pensando, né, que interessante, né, pessoal, que talvez você tá ouvindo aí, né, ela começou na igreja com 6 anos, né, ela ainda estava na primeira infância, com 7, quando a gente conclui o período da primeira infância com 7 anos. E a partir disso, então, ela foi se construindo. E essa construção, né, de reconhecimento do ministério, essa construção de se conhecer quem a gente é, e essa disposição de obedecer à liderança. Enfim, eu acho que muito bonito, né, esse processo todo. E hoje, Luane, onde é que tu tá hoje? Na fila do pão? Eu vou pegar só um ganchinho que tu falou nessa questão de obediência, né? Muitas vezes não é fácil, né, a gente obedecer. Porque, que nem eu falei ali, eu queria muito ir pro JUAD, mas em um passo de obediência, né, me coloquei à disposição para auxiliar no Ministério Jovem. E eu tive, graças a Deus, pais muito presentes, assim, na minha vida, né, e eles sempre me ensinaram de que eu precisava obedecer a eles, confiar que eles tinham o melhor para mim, mesmo que eu não gostasse, mesmo que eu não entendesse, né. E então, tipo, confiar em Deus, né? Mesmo obediência é isso, né? Fazer muitas vezes aquilo que... Quase que eu me falar. Muitas vezes fazer aquilo que a gente não quer, né? Se fosse só o que a gente queria, não seria obediência, né? E a questão de confiar na obediência, assim, da própria liderança, né? Porque se a gente tem uma liderança superior a nós, é porque o Senhor escolheu aqueles líderes, colocou aqueles líderes sobre nós. E saber que a gente obedecendo, a gente vai estar abaixo da palavra de Deus, né? E foi também num processo de obediência que eu cheguei hoje na liderança do Ministério Jovem, pois eu tinha assumido o Ministério da Dança, né? Tava, assim, num momento muito especial da minha vida. Auge. A gente fez eventos, assim, muito especiais, assim... Tem vários testemunhos nesse meio, assim, né? Teve uma mostra de dança que lá a gente tem um problema em portão que cai a chave da luz, às vezes, né? Quando tá muitas coisas ligadas. E mostra de dança é todas as salas e tudo muito ativo, né? E muita gente. E aí caiu a chave de todas as salas com a criança, aquela gritaria, né? A luz caiu. E aí eu olhei assim pra dentro do templo e tudo funcionando normalmente. Isso nunca tinha acontecido. Sempre quando cai a luz, cai tudo. E aí eu tive certeza, assim, ó, fruto de muita oração que a gente teve, muito preparo, jejum de 40 dias, né? Então, tava vendo coisas muito especiais. E muitos testemunhos, assim. E aí surgiu a questão da gente assumir o Ministério Jovem, daí eu já era casada, né? No nosso casamento, a gente entendeu que a gente estaria à frente de algo como casal. Sim. E eu já, como eu tinha assumido geral a dança, eu já tinha dado uns passos para trás no Ministério Jovem, né? Não tinha como, né? Era muita coisa, assim. E a gente também tava começando um relacionamento, então eu sabia que ele tinha, assim, um chamado para o Ministério Jovem, né? O meu marido. E eu pensei, não vamos ir nos cultos de jovens, porque eu tenho certeza que eles vão botar nós a pregar, vão botar nós a fazer um monte de coisa, né? E aí eu disse, não, vamos dar uns passos para trás. Então a gente não ia todo sábado, né? Não tinha esse envolvimento enquanto casal. Porque eu sabia que Deus tinha algo para nós, né? Então eu tava ali num processo de desobediência. Tipo Jonas, vou pra Tarsis. Eu vou fugir, vou pegar o meu barquinho do Ministério de Dança e vou ir, né? E aí, no nosso casamento, a gente entendeu que a gente precisava voltar a frequentar o Ministério de Jovens. Mas nem deu tempo, né? A gente casou em novembro e em janeiro ou fevereiro ali o pastor Cássio já nos chamou dizendo que a gente ia passar por um processo de transição, perguntando, né, se a gente sentisse de Deus para assumir o Ministério Jovem em 2024. Então isso foi início de 2023, a gente, graças a Deus, teve uma transição muito leve, que não é muito histórico, né? Geralmente assume, pega e leva. Pega e vai.
Mas a gente teve um processo muito bom de transição, até porque o meu marido, ele não veio do MBCV, né? Ele veio da Igreja Aba em Xangri-Lá, então ele casou comigo e veio para Portão. Então teve esse processo dele entender a visão, né? Saber Sim. como funciona. Então a gente teve muito junto aqui na sede também para aprender, né? Como funcionam as coisas. E em 2024 a gente sumiu. Uhum. Mas foi um processo bem difícil, assim, né? Para mim entender. E até eu lembro, assim, como se fosse hoje, assim, a gente sentado na frente do pastor Jair, que ele estava, né, mais importante, do pastor Cássio. E eles falarem, né, pra gente assumir o Ministério de Jovens. E eu dizer, ó, eu vou ter que sair da dança. Deles, não precisa, não sei o quê. Tipo assim, deixa ele, né, assumir mais o Ministério de Jovens. E Deus disse, não, Deus já tinha falado. Foi só confirmação, mas Deus já tinha falado que eu teria que entregar o ministério, né? E aí foi exatamente que nem Jonas, assim, eu queria ficar, sabe? Eu queria ficar. E aí Deus disse muito sério assim comigo: se tu permanecer no barco, o barco vai afundar. As Sério? pessoas que estão contigo vão sofrer pela tua desobediência. Uhum. Então obedece que eu cuido do resto, né? Uhum. Não se preocupa, o que vai acontecer com a dança, não sei o quê, porque o ministério não é nosso, é do Senhor. Então foi um passo de obediência, então confiar no que Deus tinha, assim, pra nossa vida naquele momento, né? E em 2024 a gente assumiu, então, os jovens, e hoje, né, completou um ano, então, de nós ter assumido o Ministério Jovem, e a gente tem vivido muitas coisas muito especiais. Uhum. E nessa construção, porque daí são um ano, né? Uhum. Qual que é a tua percepção sobre os jovens de hoje? É difícil falar porque eu sou jovem também, né? Então foi assim uma coisa que eu estou me descobrindo também, mas lá em Portão, assim, o que a gente sente é que a gente tem uma busca pelo mover do espírito, pelo sobrenatural, pela transformação da palavra muito forte, assim, né? É difícil, né? Porque o mundo às vezes oferece muitas coisas, assim, o sucesso, né? O trabalho, assim, a gente tem essa questão de que muitas vezes a gente quer viver muito terreno, né? A gente tem essa insegurança, né? O nosso futuro é meio... a gente não consegue ver o futuro, então é muito, muito difícil, às vezes, confiar no Senhor, né? Mas hoje a gente tem, assim, um grupo lá muito bom, né? Quantos vocês são? A gente tem cerca de 30 servos, né? E os cultos têm dado, agora no final do ano, Sim. não tem como contar, né? Mas tem dado, assim, em torno de 50, a média de 50 jovens, assim. Não, um bom número. Bom número para começar a trabalhar e discipular, né? Isso é legal. E eu tô olhando para ti, assim, então como tu começou criança, né? E olha a importância, né, gente, de você introduzir a criança na igreja logo cedo, porque ela vai incorporando a cultura do reino de Deus, né? Eu queria te fazer uma pergunta bem de provocação, né? Durante esse tempo, principalmente depois que tu completou 17, tu teve vontade de algum dia abandonar a igreja? Sim. E aí, por que não fez? Porque eu tive experiências com Deus na minha adolescência. Foi isso que fez eu permanecer. Lembrar, assim, do que Deus fez nos retiros, né, no Acampa Verão, principalmente no Joad, né, tudo aquilo que Deus fez na minha família. Então, foi essas experiências que me manteram firme. E aí chegou um momento em que eu ia muito porque meu pai e minha mãe iam, né, e meu pai é pastor, então, né, como não ir? Como a filha do pastor não vai frequentar a igreja? Não vai frequentar. E aí, mas eu sempre tive, assim, que eu queria sair, viver coisas diferentes e tudo mais. Mas teve um momento, assim, na minha vida que eu disse, mesmo se minha família não vier, mesmo que meu pai e minha mãe saiam da igreja, eu vou permanecer. E entender também que essa é a visão que Deus me chamou para servir, né? Florescer onde Deus nos plantou. E Deus me plantou no MBCV quando era uma sementinha, né? E agora tá na hora de dar frutos.
A árvore se tornou grande e da hora de dar frutos, é Dá frutos. verdade. Mas isso é um. Eu pergunto isso, né, Luana, porque parece que tem que ser assim, né? Uhum. O jovem, ele precisa. O jovem que nasce na igreja, eu tô falando desse que Sim. passa a vida na igreja, né? Ele tem que ter um tempo que ele desvia para poder conhecer o mundo. Uhum. Essa é a fala que muitas vezes a gente ouve Sim. de muitos jovens, né? Eu passei a vida inteira na igreja e sempre ouvi falar que é assim, assim, eu quero lá conhecer Uhum. o mundo, né? Então, isso é uma coisa que com a graça de Deus, tu permaneceu fiel e Sim. eu acho que esse é um bom ponto, talvez o principal fundamento para Deus ter te colocado nessa posição hoje. Porque você teve experiências, você teve oportunidade, desejos talvez de sair da igreja, mas escolheu ficar, que é uma experiência que os jovens precisam saber que é possível você permanecer firme no reino de Deus, no evangelho, passar a juventude, formar a família, criar os seus filhos e mesmo assim não precisar experimentar, desviar para experimentar as coisas desse mundo. Com certeza. Né? Eu digo que eu tive uma parte da minha vida um pouco rebelde, assim, né? Que não queria fazer as coisas. E era esse momento que, assim, eu ia porque eu era obrigada, no caso, né? E hoje, né, eu agradeço a Deus por ter sido obrigada a permanecer, a ficar, assim. E tive muitos erros, né? No meio desse caminho. Tive muitos erros, mas quando eu comecei a ser líder, assim, eu pensei, mas Deus vai me usar com tudo de errado que eu já fiz, sabe? E aí ele falou, não é sobre ti, é o que eu vou fazer através de ti. E o que tu viveu vai ser algo que tu vai poder aplicar, ensinar, né? As jovens não fazer igual, né? Mas... e permanecer, né? E isso não me fez desviar. Os meus erros não me fizeram desviar, porque sempre estar perto de Deus era muito melhor do que os erros. E tu atribui ao apoio da família, talvez, isso? Com certeza. Porque teu pai é pastor faz pouco tempo. Antes ele não era pastor, né? Ele era obreiro só. Eu não sei nem acho que se ele foi obreiro antes, não né? foi obreiro. Ele era um pai de família que temia Deus. Olha, gente, a importância paterna, principalmente paterna, né? Porque a mãe é mãe e a gente já sabe qual é a função da mãe. Mas a maioria hoje dos filhos ou são filhos de pais vivos, mas são órfãos, né? Órfãos de pais vivos, ou os pais estão separados. Essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. É difícil, né? Até no nosso meio, assim, olhando para os jovens, a gente olha e vê. A maioria tem uma família disfuncional, assim, no sentido, tem pais separados, né? Ou até mesmo sozinhos, assim. Sim, sim. É isso aí. Privilégio. É um privilégio. Um privilégio falar com alguém que tem saúde espiritual, né? Porque a dificuldade hoje da maioria é ter saúde espiritual. E colocar o evangelho, colocar Deus como prioridade, com certeza. Ainda falava ontem à noite no culto. Quando você coloca Deus como prioridade da sua vida, você vai andar por caminhos que você nunca imaginou. Porque as pessoas acham que colocar Deus nas suas vidas, a vida vai atrasar. Eu vou atrasar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Mas, na verdade, é totalmente o contrário. Quando a gente se dispõe de corpo, de alma, de espírito, entrega a vida ao Senhor e Ele nos leva por caminhos inimagináveis. E, Luana, para 2025, o que a gente pode esperar dos jovens lá de Portão? Muita sede de Deus. E a gente tem um lema, né? Que é abandonar o raso, né? Olha... tu foi nossa convidada, nossa primeira convidada do Deeper, que foi um movimento que a gente fez no ano passado sobre viver algo mais profundo no Senhor, né? Então a gente teve essas experiências muito legais lá, trazendo convidados que têm mais experiência com Deus do que nós.
E a gente quer realmente viver o mais profundo de Deus. A gente vê que ano passado foi uma preparação para o que Deus tem para esse ano. Em ir mais profundo e ir mais longe também, né? Espalhar o evangelho, cumprir o ID, né? Fazer missões, assim como, né, já está sendo falado, né, que esse ano vai ser um ano de cumprir as missões que o Senhor colocou nas nossas mãos, né? Então, a gente realmente quer viver isso, né? Espalhar o evangelho. E para a pessoa que é lá de Portão, que tá nos assistindo agora, ou ali das adjacências, né? São Sebastião, que é pertinho Isso, também, né? O que mais tem pertinho ali? São Leopoldo? São Portão, Leopoldo, a gente tem pessoas de São Leopoldo que que vão ao MBCV Portão, tem Capela, tem Montenegro. É toda aquela região ali do Vale do Taquari, ali já. Vale do Caí. Vale do Caí. é. Vale do Caí. Vocês são convidados. E para esses jovens chegarem até a igreja, qual é o endereço, como é que faz? É Rua Mato Grosso. O número eu não lembro de cabeça, mas vai estar ali embaixo, né? Na descrição desse vídeo. Mas hoje é muito fácil, né? Coloca MBCV Portão no já Google. O Waze leva, o leva, Google leva, né? Mas a gente está sempre de portas abertas para receber o pessoal. E é muito gratificante. Qual é o dia, qual é a hora? Todo sábado, às 8 horas. 20 horas. Às 20 horas. E a gente tem, né, os nossos cultos normais também da igreja, na quarta e no domingo à noite. E os jovens só fazem culto ou tem outras atividades na igreja? Muitas outras atividades, né? Vai citando aí algumas para nós saber, para nós chamar os jovens que não estão indo, né? O que você pode fazer? Todo ano, início do ano, como a gente tem esse vínculo agora com meu marido, que ele veio, né, de Xangri-Lá, a gente vai pra praia, passa um final de semana lá, onde era a igreja dele, faz um culto lá com os jovens de lá, então a gente tem essa ligação com eles lá. Então, em fevereiro a gente vai pra praia. Hoje, né, a gente tem uma agenda bem extensa. Ano passado a gente fez uma gincana dos jovens que deu mais de 100 pessoas nos cultos e deu muito frutos, deu muitos batismos depois da gincana. Então a gente tem vários meios assim de alcançar os jovens, né? Então esse ano vai ter gincana também, vai ter noites temáticas, vai ter a ida pra praia, e a gente participa também de tudo que a sede, né, propõe também. Então a gente vem pro congresso, tem retiro, né? Então tem muita coisa. A gente, ano passado, viveu o Deeper. Esse ano a gente vai ter um modelo diferente, mas a gente vai continuar tendo também esse expediente de busca ao Senhor, né? E é isso, né? Viu? Viu que igreja não é cafona, careta, chata? Vocês viram? Então vocês estão convidados, gente. Olha aí, você está em casa, não está fazendo nada, não conseguiu achar um caminho para a tua vida. Olha aí uma oportunidade de você começar 2025 de uma forma diferente. Nós já estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu agradeço, Luane, por ter participado aqui com a gente, mas ainda antes de nós encerrar, eu gostaria que a Luane desse uma palavra de ânimo, de incentivo, né, para os nossos jovens que talvez hoje, Luane, não participam de nenhuma igreja. Então, assim, ó, sem saber o que fazer, porque também tem isso na juventude, né? Tu fica um pouco perdida, como eu falei no início, parece que o futuro fica meio nebuloso. Tu não consegue prever o futuro, tu ainda não se firmou na tua carreira, alguns ainda estão estudando, outros já não gostam do que estão estudando, outros tiveram já um relacionamento que terminou. Quer dizer, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo em um curto espaço de tempo. Então, exige uma resiliência emocional que na maioria não tem, né? Então, deixa um recadinho para esse povo que está meio perdido aí pelas internets da vida. Então, tudo nessa vida vai passar. As conquistas, os desafios, né, as tristezas, tudo passa. Às vezes aquilo que parece que vai matar a gente na adolescência, que a gente vai morrer com aquela dor, não vai. Calma o coração, busca o Senhor acima de tudo, de todas as coisas. E se você tá perdido no seu propósito, confia em Deus, obedece a Ele, né? Obedece as direções dele, busca
as direções que o Senhor tem para tua vida. Busca o lugar que Ele quer que tu sirva, o lugar que Ele quer que tu esteja, o ciclo de pessoas que Ele quer que tu conviva. Busque a Ele e as outras coisas vão ser acrescentadas. Você vai casar, fica tranquilo. Que é uma Você vai grande se formar, preocupação. você vai se formar, né? Você vai conquistar aquilo que você quer se você estiver debaixo da vontade de Deus. Ah, isso aí. Tem que querer, né? Tem que lutar, querer. tem que focar, né? Isso aí. Então tá. Muito obrigada, Luane. Podemos falar mais no final do ano para ver como é que foi esse ano, né? Com certeza. Então tá. Deus abençoe. Tchau, Obrigada, gente. tchau.